Bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto, programa de entrevistas do Novo e da JTV, disponível nos sites do Jornal Económico e do Novo. Numa semana marcada por uma crise política entre Belém e São Bento, o nosso convidado é o advogado Matos Correia, atual presidente do Conselho de Jurisdição do PSD e anterior vice-presidente do Partido e da Assembleia da República, que é uma voz autorizada em temas de defesa e de segurança do Estado. Bom dia, Matos Correia, Bom muito dia. obrigado por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço. Numa entrevista realizada pouco após as legislativas que deram maioria absoluta ao PS, disse que tinha respeito por António Costa enquanto político, enquanto pessoa. Esse respeito, sobretudo enquanto político, saiu incólume dos acontecimentos dos últimos dias? Eu distingo aquilo que é a discordância política do respeito pessoal e daquilo que deve ser o relacionamento normal entre pessoas e entre políticos, embora eu neste momento já não o seja. O Dr. António Costa é alguém que tem uma longa experiência e carreira política, que eu conheci e com quem lidei durante alguns anos no Parlamento, quando eu era deputado e ele líder parlamentar do Partido Socialista, e, portanto, eu não mudei de opinião. Tenho respeito pessoal por ele, como tenho pela generalidade das pessoas, e tenho respeito político por alguém que tem o percurso que ele tem e que é o primeiro-ministro do meu país, independentemente de eu não estar de acordo com ele. Isso não mudou, independentemente das críticas que lhe faço, sempre que entendo que isso justifica. E qual foi a sua primeira reação ao ouvir António Costa dizer que manteria João Galamba como ministro, apesar dos reparos do Presidente da República? Eu ia dizer-lhe que fiquei surpreendido, mas não sei se fiquei, na medida em que o Dr. António Costa tem a sua personalidade e a sua maneira de fazer política e, portanto, esta decisão que ele tomou não se enquadra fora dessa apreciação que eu faço da personalidade política que ele tem. Porventura, fiquei mais surpreendido tendo em conta a natureza do pedido, ou melhor, a forma do pedido. Porque no pedido, o ministro que solicita a exoneração invoca razões de natureza política e razões de percepção política generalizada, mas também invoca razões de natureza estritamente pessoal e familiar, dizendo que permanecer no cargo representaria um prejuízo significativo para a sua dignidade pessoal, para a dignidade da sua família e dos seus colaboradores no Ministério. E quem invoca para se demitir não apenas razões de ordem pessoal, política, mas também razões tão fortes de ordem pessoal, não é compreensível que não veja o seu pedido atendido e, sobretudo, que não insista nesse pedido. E nessa perspectiva, sobretudo pela leitura da natureza do pedido, aí fiquei surpreendido. Quanto à atitude em si de recusar a exoneração, confesso que não fiquei surpreendido. Tendo em conta o que acaba precisamente de dizer, essa aparente contradição, ou mesmo contradição de João Galamba, considera que isto possa ter sido tenha uma certa encenação, como, por exemplo, a Iniciativa Liberal e outros tantos analistas e até jornalistas apontam, ou foi apenas uma forma de, no momento, medir forças com o Senhor Presidente? Se foi encenação, não foi muito bem feita. Precisamente por isto que eu acabei de dizer. Porque se eu apresento um pedido de exoneração fundando o mesmo pedido na leitura que faço das consequências políticas da minha permanência no cargo, e ele não é aceito, a última leitura política sobre a presença num cargo de um governante é do Primeiro-Ministro. No âmbito do governo é do Primeiro-Ministro. Agora, as razões invocadas vão muito para além disso. E nessa perspectiva, se foi uma encenação, foi mal feita. Porque, então, o pedido de exoneração devia ter-se limitado a razões de natureza política e não a razões de natureza pessoal e familiar. Entendo que o Marcelo Rebelo de Sousa, presidente, ficou diminuído com este volte-face de António Costa e que, ou isto poderá ainda voltar-se contra o primeiro-ministro? Sabe que, deixe-me um bocadinho atrás. A nomeação e exoneração de membros do governo resulta de uma proposta do Primeiro-Ministro, mas resulta de uma decisão final do Presidente da República. Ora, na minha leitura, se é verdade que o Primeiro-Ministro tem que contar no governo com as pessoas que entende que são adequadas e que aceitam o seu convite, não é menos verdade que elas só podem entrar em funções se o Presidente da República as aceitar. São casos, e há casos conhecidos, e aliás públicos, de Presidentes da República que não aceitaram a indigitação de pessoas para cargos governamentais. Ora, esta ideia de que o Presidente da República aceita
nomear alguém, mas depois fica preso definitivamente à nomeação, e que o Primeiro-Ministro pode pura e simplesmente insistir na manutenção de alguém no governo, mesmo quando declaradamente o Presidente da República é contra, eu acho que é uma violação grave dos deveres do Primeiro-Ministro perante o Presidente da República. Porque senão, se nós lermos a Constituição apenas naquilo que está escrito, então o Presidente da República, a partir do momento em que nomeia alguém, fica definitivamente refém da vontade do Presidente da República. Ora, se do ponto de vista puramente constitucional pode ser assim, do ponto de vista político não pode. E, portanto, é evidente que eu acho que é a obrigação do Primeiro-Ministro, qualquer que ele seja, não deste em particular, aceitar que o Presidente da República entende que alguém não tem confiança, não tem condições políticas para ficar no cargo e aceder a essa vontade do Presidente da República. Não o diminui em nada. Mantém esta ideia de que têm que estar os dois de acordo não apenas para a nomeação, mas que também tem que haver vontade dos dois para a permanência. Se desaparece a vontade de um, o outro, por razões de lógica democrática, diria eu, deve aceder a esse pedido. E, portanto, acho que o Primeiro-Ministro fez mal e que afrontou, de facto, nesse contexto, o Presidente da República. Nós estamos a fazer esta entrevista e é preciso fazer esse reparo. A gravação está a decorrer na quinta-feira, horas antes do Presidente da República se dirigir aos portugueses. Na edição do sábado passado, o Novo noticiou que Marcelo falou 10 vezes na dissolução da Assembleia da República em menos de 4 meses. Acredita, a esta distância, antes de sabermos o que o Presidente vai falar, acredita que é possível que a 11ª vez seja para convocar eleições antecipadas? Repare, nenhum de nós está na cabeça do Presidente da República e, portanto, nenhum de nós tem os elementos adequados para se pronunciar e, sobretudo, não estamos cientes daquilo que é a interpretação do Presidente da República quanto à ligação entre os seus poderes constitucionais e aquilo que são as condições de exercício desses poderes. As leituras são diferentes. Eu lembro-me, hoje em dia já a maior parte das pessoas não se lembrará, que o Dr. Mário Soares, quando era Presidente da República, organizava publicamente almoços num hotel conhecido, num restaurante, num hotel conhecido, para discutir se estavam ou não reunidas as condições para demitir o governo do professor Cavaco Silva. Também podemos discutir se o Dr. Jorge Sampaio, querendo que o Dr. Santana Lopes deixasse de ser Primeiro-Ministro, achando que não estavam reunidas as condições para demitir o governo, optou por dissolver a Assembleia da República. Se calhar outros teriam achado que estavam reunidas as condições para demitir o governo diretamente. E, portanto, eu não sei o que é que o Presidente da República pensa. Se me pede a minha opinião sobre se estão reunidas as condições, eu diria que do ponto de vista jurídico ou constitucional, e mesmo do ponto de vista político, isso não seria nada de anormal. Isto é, a desagregação do governo, os sucessivos casos que o governo tem acumulado, a incapacidade que o governo tem demonstrado para fazer uma coisa simples, que é governar sem estarmos permanentemente a ser bombardeados com a própria incapacidade do governo para se organizar a si próprio. Quer dizer, um governo que, enfim, não temos até amanhã, pois não? Um governo que tem uma secretária de Estado que dura menos de 24 horas. Um governo que tem uma secretária de Estado que teve que ser exonerada porque saía da TAP, foi para a nave e recebeu uma indenização. Um governo que tem que decide por WhatsApp. Coisa que, aliás, é grave, porque daqui a 20 ou 30 anos, quando os historiadores quiserem consultar arquivos, não há. Porque as decisões são tomadas... Estão na nuvem. Nem isso, porque, entretanto, foram apagadas. Eu quando comecei a trabalhar, na administração pública, ainda sou do tempo, e presumo que isso ainda acontece, que havia uns papéis, umas informações de serviço, uns concordam, um sobe ao secretário de Estado ou ao ministro para ele despachar, tudo aquilo tinha registros. Hoje em dia, pelos vistos, faz-se tudo assim, não há registros de nada. Mas dizia eu, um governo que tem um ministro que diz que não sabia de nada e que depois foi averiguar ao fundo do seu WhatsApp e descobriu que afinal tinha dado o acordo. É uma coisa simples, que era pagar 500 mil euros de indenização ao embaixador, mas não se lembrava disso. Um governo que diz que há um parecer, que afinal não há, mas talvez haja e que, enfim, não se percebe exatamente o que é que aconteceu. Um governo que não tem tempo para receber presidentes de empresas públicas. Um governo que, sabendo que o Presidente da República não quer alguém porque considera que isso é prejudicial para as instituições e para a democracia, não é por razões pessoais, para permanecer em funções e o mantém, quer dizer, se somarmos isto tudo,
para não juntar a incapacidade governativa do governo, mas isso já é diferente. Isso já é diferente do ponto de vista da análise jurídico-constitucional. Eu acho que não é possível dizer que não há condições se o Presidente da República as quiser invocar. Agora, se quer ou não, e se esta minha leitura é dele... Mas não será politicamente mais inteligente para o Presidente da República, para o desonerar de responsabilidades futuras eventuais, ONUs, deixar o governo arder em lume branco com a comissão de inquérito à TAP, por exemplo? Eu não espero de um Presidente da República que pense assim. Ok. Eu até posso esperar de partidos políticos da oposição essa leitura, que é não. Quanto pior, melhor. Quanto mais eles se debilitarem, ou forem debilitados por força daquilo que se vier a passar, melhor para nós. Só que isso é pior para o país. E a preocupação primeira do Presidente da República é o interesse nacional, não é esse género de raciocínios. Tenho que fazer uma pergunta porque sei que é crítico de algum excesso de comentários do Senhor Presidente. Então, como é que viu este silêncio de 2 dias? Por si Faz mesmo, lá. por si próprio é significativo. O Sr. Presidente da República, como a Inês diz e com razão, eu tenho sido muito crítico do Sr. Presidente da República. A circunstância de ser Presidente do Conselho de Jurisdição do meu partido e de acordo com os estatutos do partido, o Conselho de Jurisdição só poder julgar por razões de natureza jurídica, não por razões de natureza política, deixa-me bastante à vontade, porque eu não pertenço à direção política do partido, não faço política nesse sentido, só me vinculo a mim mesmo. E, portanto, eu tenho sido bastante crítico, elogioso do Presidente da República quando ele tem que ser elogiado, e há muitas circunstâncias em que isso acontece, crítico quando considero que ele tem que ser criticado. E nessa matéria tenho sido, de facto, bastante crítico, porque o que é importante no Presidente da República não é tanto o poder, é a influência. O Presidente da República tem poderes importantes, tem. Mas no plano puramente político, tem poderes importantes de nomeação dos chefes militares, de convocação de referentes, embora sua proposta alheia, etc. Mas do ponto de vista daquilo que é verdadeiramente importante, que pode ou veto, já me esquecia disso, como é óbvio, daquilo que pode direcionar a evolução do sistema político, ele tem o poder de demissão do governo, embora limitado, e o poder de dissolução da Assembleia da República. E por isso, o que é importante no Presidente da República é aquilo que se tem chamado o poder da palavra. Aquilo que em ciência política se chama a influência, no fundo. E todos os anteriores Presidentes da República perceberam isso. E o doutor, e o professor Marcelo Rebelo de Sousa, durante o primeiro mandato também. Embora também aí às vezes tenha tido intervenções excessivas, ele percebeu isso. Que a sua influência era sobretudo o poder da palavra, mas era um poder da palavra utilizado nos momentos adequados, para além daquilo que a sua maneira de ser determina e que o leva a falar todos os dias sobre muitas coisas. Mas nas questões essenciais ele falava quando era preciso. Ora, a dissolução não é uma coisa que se anuncia, faz-se. E faz-se quando for preciso. A circunstância de o Presidente passar a vida a falar nela cria ruído. E criou esta crise? Talvez tenha ajudado. Talvez tenha ajudado. Ou sujeito o Presidente da República, ao tanto falar na dissolução, para que Costa tomasse uma posição de força? Não me colocaria fora do seu raciocínio. Não. Perante esta crise governativa... Todos nós conhecemos aquela frase do silenciador. E quanto maior a importância do cargo que se ocupa, maior a relevância do cumprimento dessa regra. E o Presidente da República... Eu não tenho... Eu faço uma avaliação muito positiva do professor Marcelo Rebelo de Sousa do ponto de vista daquilo que ele é e que genuinamente é. Agora, o problema é que nós, quando ocupamos um cargo, não podemos ser aquilo que somos. Temos que ser aquilo que o cargo exige. É isso que distingue o titular do cargo. Não podemos ter aquilo que os seguradores dizem, o vício intrínseco. Isso, temos que o libertar. Temos que fazer um esforço. Porque nós ali não somos nós. Para utilizar a célebre expressão do HC, somos nós e as nossas circunstâncias. E a circunstância é ser Presidente, ou ser Ministro, ou ser outra coisa qualquer. E isso obriga-nos necessariamente, por vezes, a não sermos o que somos. A termos que decidir contra aquilo que pessoalmente acharíamos que seria adequado, mas nós não estamos lá a exercer um poder pessoal. Estamos lá a ocupar um cargo institucional e a representar quem nos lá colocou. Mas por isso é que eu lhe perguntava há pouco, e era mais nesse sentido, se não sai diminuído, porque se não sai diminuído o poder de influência, porque até agora a relação tem sido uma relação aparentemente boa, e a partir de agora, não sei se entende que pode estar aqui alguma tensão, algum irritante institucional, se o poder de influência do Presidente não diminui. Isso é óbvio. Há aqui um irritante, e não é um irritante pequeno. É um irritante que precisará, porventura, de um tratamento com muito creme. E, porventura, com os comprimidos. Porque não é uma coisa qualquer. E, portanto, é óbvio que
a influência do Presidente da República pode ter diminuído e a sua capacidade. E aquilo que o Governo até agora tinha feito, que é de algum modo, acomodar os pedidos, as exigências públicas do Presidente, pode ser afetado. Mas isso depois também depende de uma leitura tática que o Governo faça das circunstâncias. Vamos mudar um bocadinho agora aqui para o PSD. Perante esta crise governativa e institucional, porquê é que o PSD não pede diretamente eleições legislativas? Isso é uma pergunta que tem que fazer à direção política do partido. Gostava da sua opinião. Não, Gostava da sua opinião. eu posso lhe dar a minha opinião, agora não lhe posso é dar a opinião do PSD. Na sua opinião, Repare, porquê é que não o pede? PSD tem tido sempre uma postura muito institucional. E não é desta direção política. O PSD é assim. O PSD não passa a vida a pedir a demissão de... o PSD... eu acho que há coisas que não se pedem. A demissão não tem que se pedir. Eu posso dizer se acho ou não que estão reunidas as condições para aquilo acontecer. Agora, os poderes são presidenciais. O Presidente da República é que tem que decidir o que entende decidir. E não acho que andar publicamente a clamar por a solução A ou B tenha nenhuma vantagem. Eventualmente, nas conversas reservadas que houver entre os líderes políticos e o Presidente da República, cada um dará a sua opinião. O PSD tem feito sempre a mesma leitura. Este governo resulta de eleições que ocorreram há um ano e pouco. Tem uma maioria absoluta na Assembleia da República. Se o Presidente da República entender que estão reunidas as condições para demitir o Governo ou dissolver a Assembleia da República, como disse o António Luís Montenegro, o PSD está disponível e é capaz de representar uma alternativa e de governar. Mas não vale a pena estar a clamar por coisas que não dependem de nós. O que depende de nós é fazer oposição. Mas essa postura institucional não alimenta terrivelmente os dois partidos disruptivos que estão ao lado do PSD? É o preço a pagar. Quer dizer, eu tenho, desde há muito tempo, a opinião que, embora em contextos completamente diferentes, eu evidentemente não comparo os dois partidos parlamentares à direita do PSD são partidos, digamos, de contestação. São partidos mais de protesto do que outra coisa. Neste sentido, que eu olho para o PSD, olho para o PS, olho para o PCP, etc., e vejo um projeto alternativo. Posso não gostar deles, mas vejo. Eu olho para os dois partidos que estão à direita do PSD e não vejo nada disso. Vejo uma capacidade muito grande de formas diferentes de fazer oposição, de obter apoios por força da maneira como a fazem, mas não vejo projetos alternativos. Mas discorda do almoço que ontem aconteceu com a Iniciativa Liberal? Não. Não, até porque o almoço é coerente com aquilo que o Luís Montenegro disse na última entrevista que deu. Ele disse que o objetivo do PSD é ganhar as eleições. Aspiramos legitimamente a ter uma maioria absoluta. Mas deixamos já claro, para não acontecer o que aconteceu com o Dr. Costa, o PCP, o Bloco de Esquerda e o PEV, que se não ganharmos as eleições com a maioria absoluta, estamos disponíveis para trabalhar num entendimento com a Iniciativa Liberal e com o CDS, e o CDS, entretanto, regressar ao Parlamento. E descartamos completamente a hipótese de qualquer entendimento com outro partido. Isso é absolutamente coerente e faz sentido. Recordamos-nos todos que quando o PSD ganhou as eleições em 2002, uma das grandes questões que se colocava é se a acrimónia entre o PSD e o CDS e entre os seus líderes impediria a constituição de um governo alternativo, neste caso de um governo do PSD e do CDS, alternativo ao PS. E a verdade é que o entendimento foi fácil e o governo funcionou magnificamente. O facto de nós termos à nossa direita um partido parlamentar e outro não parlamentar, dos quais nos distinguimos, não significa que não haja possibilidade de entendimento com eles. Quanto a um terceiro, manifestamente não há nem pode haver. Sr. Professor, não acha que era a altura, agora, em que o Montenegro já veio dizer que está preparado, que tem uma equipa, e é precisamente aqui que eu me foco, não era a altura de começar a apresentar uma espécie de governo de sombra? Quem é esta equipa? Sabe que nós em Portugal, ao contrário do que acontece em países como a Inglaterra, não temos essa tradição. Os ingleses têm mesmo o governo de sombra, o ministro de sombra disto, aquilo e daquilo outro, e sempre que um governante vai ao Parlamento é o seu sombra que lhe faz as perguntas e que intervém politicamente em defesa das posições da oposição. Em Portugal nós não temos essa prática.
Não é comum. Eu lembro-me, por exemplo, no tempo de José Manuel Durão Barroso, o PSD tinha um gabinete de sombra, mas os ministros não eram, os ministros escolhidos não vieram do gabinete de sombra. Até porque depois isso tem outros problemas. Uma coisa é, por exemplo, ter um governo num só partido, outra coisa é ter um governo de coligação. Ao fazer um governo de coligação, eu já não posso pegar nas pessoas que estava a pensar e colocá-las lá. E, portanto, na esmagadora maioria dos casos, as pessoas que vão para o governo nem sequer são dirigentes partidários de primeira linha. E isso eu não acho que seja uma desvantagem, esta ideia. Em Inglaterra isso acontece porquê? Porque em Inglaterra, para ser membro do governo, é preciso ser membro do Parlamento. Em Portugal não é. E, portanto, quem vier a ser Primeiro-Ministro fica muito mais liberto para a escolha de pessoas que venham da sociedade civil e que demonstrem capacidade para o lugar do que acontece em Inglaterra, e eu acho que isso é uma vantagem. Não vejo nenhuma utilidade em antecipar essa coisa dos gabinetes de sombra. Dos governos de sombra. Se tivermos eleições, seja agora, seja daqui a 4 meses, seja daqui a 8 meses, como é que o PSD deve, na sua opinião, equilibrar aqui, quer o apelo ao voto, ou ir conquistar o voto ao eleitorado moderado e, ao mesmo tempo, também não deixar que o Chega cresça, ou não, que não haja crescimento à direita? Como é que, na sua opinião, deverá fazer este equilíbrio? Claro, nos últimos anos houve muito aquela ideia do reposicionamento ideológico do PSD. Discutiu-se muito onde é que o PSD estava ou onde é que deveria estar. Ainda mais onde é que não deveria estar. Sim, também, tem razão. E o problema é que, e eu disse isso várias vezes, quem é que vota em alguém que anda a discutir o que é que deve ser? Não é? E, portanto, o problema do PSD não é discutir aquilo que deve ser. O problema do PSD, ou melhor, a questão central para o PSD é ser aquilo que sempre foi. O PSD é um partido com uma matriz política, ideológica, é um partido reformista, é um partido do centro, que está aberto ao centro-esquerda e ao centro-direita sem nenhum complexo. E é aí que o PSD tem que se situar. Nós temos que ter um discurso que convença as pessoas de que nós somos aquilo que sempre fomos, o partido que foi responsável pelos momentos de maior desenvolvimento do país, como aconteceu durante os anos da governação do professor Cavaco Silva, ou o partido que por 2 vezes retirou o país da bancarrota, como aconteceu com o José Manuel Durão Barroso e com o Pedro Passos Coelho. Quer dizer, eu não tenho que deixar de ser o que sou. Eu tenho é que ser capaz de afirmar o que sou. E o que o PSD perdeu nos últimos anos foi a capacidade de afirmar aquilo que era, e criando dúvidas no eleitorado. E agora recuperou? Eu julgo que o Luís Montenegro está muito empenhado nisso e tem sucesso nisso. Repare, eu como a Inês sabe, fui um colaborador muito próximo do Dr. Durão Barroso. E quando nós chegámos ao poder em 1999, na sequência da saída do professor Marcelo Rebelo de Sousa, quando chegámos à liderança do partido, chegou ele, o Durão Barroso não servia para nada, o Durão Barroso não dava em nada. Uns meses depois tivemos que fazer um congresso extraordinário porque a contestação interna era imensa, mas a verdade é que o José Manuel Durão Barroso tinha uma linha de rumo e nós sabíamos o que é que andávamos a fazer. Isto demora tempo, demora. O Luís Montenegro nem sequer tem tido essa dificuldade que o José Manuel teve no início, quando assumiu a liderança. E, portanto, ele está a fazer o seu caminho. Ele é líder do partido desde julho do ano passado, há 9 meses. Eu acho que ele já fez bastante ao longo destes 9 meses e se acelerassem os tempos políticos, falo-ia ainda mais depressa e a alternativa que nós somos capazes de representar, eu acho que se tornaria mais evidente ainda. Voltando um pouco atrás, o PSD até hoje governou sozinho, nos tempos do professor Cavaco Silva, em Bloco Central, mas sobretudo governou com o CDS. Governou com o CDS durante 7 anos. Sim, mais a Aliança Democrática. Que durou 1 ano e pouco, ou 2, sim, 3, mas com o professor Cavaco Silva governou 10. Portanto, estamos mais ou menos... Sim, mas no que toca a alianças, governou com o CDS. Governar com um partido marcadamente ideológico em certos pontos, como a Iniciativa Liberal, acha que será uma coisa que implicará uma curva de aprendizagem muito acentuada para o PSD? Uma resiliência diferente? Eu vou ser um bocadinho politicamente inconveniente. Eu não sei se a Iniciativa Liberal é assim tão marcadamente ideológica. A Iniciativa Liberal tem feito um aproveitamento muito inteligente do descontentamento de certas camadas sociais mais novas, em particular,
e de classes mais elevadas, tem tido um discurso inteligente e tem tido uma capacidade de transmitir mensagens absolutamente assinalável. Eu confesso que nestes anos todos de democracia nunca vi um partido, nem o PS nos tempos áureos do engenheiro Guterres e de um célebre publicitário brasileiro, não vi ninguém. Eles são de facto muito bons a fazer isso. Quanto à consistência ideológica, isto de dizer que se é liberal é fácil. Liberal eu também sou. Depende dos momentos e das circunstâncias. A defesa da liberdade, o que ela significa, é uma coisa de que todos partilhamos. As consequências últimas disso é que... Agora, a chegada a exercício de funções governativas, seja em que nível for, traz uma dose assinalável de realismo. Em todos os planos, em todos os países. E, portanto, se isso acontecer, isso também se vai verificar e aquilo que são, digamos, as divergências tenderão naturalmente a ser ultrapassadas, como, por exemplo, aconteceu entre o PSD e o CDS no tempo quer do Dr. Durão Barroso, quer no tempo do Pedro Passos Coelho, ou, por exemplo, se verificou quando o Dr. Paulo Portas progressivamente foi afastando as suas preferências eurocéticas e se tornou em alguém que, como Ministro dos Negócios Estrangeiros, defendeu até às últimas consequências a integração europeia. O realismo é uma coisa que vem com o exercício de funções. E esses 3 governos com Paulo Portas, mais um quarto que morreu praticamente à nascença, prepararam o PSD para um certo grau de imprevisibilidade dos parceiros de coligação? Sabe que o Zé Manuel Durão Barroso costumava ter uma frase que eu me lembro sempre quando me fazem perguntas dessas. Costumava dizer, eu, no meu governo, tive mais problemas causados por ministros do PSD do que por ministros do CDS. E, portanto, acho que a resposta é fácil de dar. Ainda voltando a eventuais acordos para os eleitorais, portanto, com o PSD, tendo em conta que as sondagens continuam a dar ali um impacto técnico e existe uma grande incerteza, o Chega é um papão ou acha que o Luís Montenegro já definiu muito bem essa linha vermelha? Ou devia defini-la ainda melhor? Porque ele nunca cita o Chega. Eu diria que isso, para mim, não é necessariamente mau. Eu não sou líder do partido e não quero comparar-me ao Luís Montenegro, mas eu também nunca utilizo a expressão, porque eu acho que cada vez que falamos deles, a dar-lhes importância. Eu acho que dificilmente pode ser mais claro, se pode ser mais claro do que o Luís foi. Não governo com racistas, xenófobos e outras coisas, demagogos e populistas e, sobretudo, e essa parte é que eu confesso que gostei, com imaturos e irresponsáveis, qualquer coisa assim. Infelizmente, o Chega é tudo isso. O Chega, quer dizer, entendamos, o Chega é o quê? O Chega é uma pessoa. Eu não tenho rigorosamente nada, nem censuro, longe de mim, como é óbvio, as muitas centenas de milhares de pessoas que votam no Chega. Se votam no Chega, como votam em partidos similares em muitos países europeus e fora da Europa, a culpa não é das pessoas. É de quem deixa que as instituições se degradem ou de quem não é capaz de responder às suas necessidades e anseios. É natural. Todos sabemos. Todos, já, num momento qualquer da nossa vida, nos revoltamos contra alguma coisa porque estamos indignados porque os problemas que deviam estar a ser resolvidos não são resolvidos ou porque as coisas não estão a correr como deviam estar a correr. E, portanto, há um eleitorado do Partido Socialista? Há um eleitorado do Partido Social Democrata? Havia tradicionalmente um eleitorado do CDS? Sim. Não sei se haverá ainda, espero que sim. Há um eleitorado tradicional do PCP? Há um eleitorado tradicional do Bloco de Esquerda? Não. Há um eleitorado tradicional do Chega? Não. Por isso é que, por exemplo, nós podemos fazer comparação com o Chega. A flutuação de votos do Chega é em função de quê? Da melhoria ou do agravamento das condições do país. Quando o país está numa situação grave, o Chega cresce, o Bloco de Esquerda cresce, numa altura em que a situação do país melhora e que as alternativas que os partidos, digamos, do centro dão são maiores, as pessoas esvaziam o voto no Bloco de Esquerda. O Chega é a mesma coisa. Eu sei que o Bloco de Esquerda não gosta dessas comparações, mas a verdade é que são ambos partidos desta natureza, embora com ideologias diferentes, como é óbvio. O Chega é um aproveitamento oportunístico por uma pessoa e de algumas que, enfim, da direção que colabora com ele, desta situação. Ora, o problema fundamental do Chega, do meu ponto de vista, é que
é a sua liderança. Aquilo que parece ser um trunfo para a generalidade das pessoas, para mim não é. E eu acho que é isso que as pessoas têm que progressivamente ir compreendendo. Não é sério alguém que em 2017 é candidato autárquico pelo PSD, 2015, enfim, as eleições autárquicas foram, já não sei, 17, creio eu. Penso que 17. 17. As eleições não é sério alguém ser candidato autárquico pelo PSD em 2017 e um ano depois criar um partido de extrema-direita. Porque das duas uma. Ou enganou o PSD porque não partilhava os valores e princípios do PSD quando quis ser candidato pelo PSD, ou engana as pessoas a partir de então, porque afinal o que ele pensa não é aquilo que ele diz porque pensa que lhe dá votos. Isto é a demonstração da total falta de credibilidade de uma pessoa. Eu não posso pensar tudo e o seu contrário em 2 anos, com uma diferença de 2 anos. Não posso ser humanista, não posso ser personalista, não posso defender os princípios e valores fundamentais em que assenta a nossa democracia. E 2 anos depois, não ser rigorosamente nada disso, ser contra os imigrantes porque dá votos, ser contra a etnia cigana porque dá votos, pôr em causa princípios fundamentais da nossa Constituição em matéria de direitos humanos, como a pena de morte, etc. Não é possível em 2 anos as pessoas mudarem tanto. Portanto, ele ou nos enganou a nós, e eu digo a nós porque eu era vice-presidente do partido nessa altura, ou então passou a enganar as pessoas depois, dizendo coisas em que não acredita. E esse é que eu acho que é o principal problema que ainda não foi suficientemente explicitado do ponto de vista do Chega. É que o Chega, o líder do Chega não é de confiança. Não pode ser de confiança. Não pode acreditar em tudo e o seu contrário porque lhe dá jeito. Mas a verdade é que sobe nas sondagens. E eu lhe pergunto apesar desta degradação, destas crises, estes casos e casinhos e a evidente degradação do governo que está à vista, porque é que o PSD não está a conseguir descolar, na sua opinião, de analista político, não consegue descolar, se calhar, tanto quanto imaginaria nas sondagens? Eu não sou analista político, sou um cidadão. Que teve 20 anos de carreira política, mas não sou um analista político. Sou tanto como qualquer um de vocês os dois. Vocês até mais porque fazem disso vida. E eu não. Eu acho que lhe posso voltar ao que disse há pouco. O que é que está a Mas faltar? não está a faltar nada. Eu acho que as pessoas têm que perceber o estado em que o PSD estava. Nós temos que perceber que nas últimas 2 eleições legislativas realizadas em 2019 e 2021, o PSD teve 2 dos piores resultados da sua história. 2 dos piores resultados da sua história, em termos de votação e em termos de deputados à Assembleia da República. É daí que a nova liderança do PSD partiu. Um partido descrente, um partido em que as pessoas também estavam descrentes, por causa daquilo que dizíamos há pouco, que era um partido que não se sabia bem onde é que estava no centro-esquerda e não queria nada a ver com a direita. Mas porquê é que não queremos ter nada a ver com a direita democrática? Sempre quisemos, sempre foi isso que também nos deu força. E, portanto, é desse patamar que nós partimos. Partindo desse patamar, ao fim de 9 meses, já estar à frente nas sondagens, embora marginalmente, não acho que seja propriamente um mau trabalho. A derrota de 2022 vem apenas da colagem que o PS conseguiu fazer de Rui Rio ao Chega? Não. Quais são A derrota de 2021 vem de uma estratégia errada desde o seu início. Vem de uma estratégia errada do ponto de vista da insistência permanente na criação de acordos de regime. Não que os acordos de regime tenham nada de mal. Se repararem, o PSD, quando está na oposição, fez sempre acordos de regime com o PS. O PS, quando está no poder, nunca fez nenhum com o PSD. 0. O professor Marcelo Rebelo de Sousa votou a favor de não sei quantos orçamentos do engenheiro António Guterres por causa da adesão de Portugal à moeda única. O Pedro Passos Coelho votou a favor de 3 programas de estabilidade e crescimento, só chumbou o 4º. A doutora Manuela Ferreira Leite viabilizou contra a vontade de toda a direção política do partido orçamentos do engenheiro José Sócrates. O doutor Luís Marcos Mendes fez um pacto para a reforma da justiça com o engenheiro Sócrates. Tem alguma ideia? Dão-me um exemplo de um pacto de regime que tenha sido feito pelo PS quando está na oposição? 0. Mesmo quando levaram o país à bancarrota, em 2003, em 2002 ou em 2011,
recusaram-se a assumir responsabilidades e nunca quiseram fazer um entendimento sobre questões básicas para garantir a sustentabilidade das contas públicas. E acredita que se o PSD não tiver a maioria necessária, que também não pode contar agora com o PS? Eu espero que não tenha que contar, porque não se pode contar com o PS. Mudando de assunto, relativamente, como sabe, ao Conselho de Fiscalização, o CIR fez um comunicado onde diz que não há uma atuação ilegal do SIS naquela noite no no Ministério das Infraestruturas, porque não agiu enquanto órgão de polícia. Estas explicações sossegam, esclarecem dúvidas? Eu tenho, evidentemente, o maior respeito pelas pessoas que fazem parte do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República. Um deles não conheço pessoalmente, mas duas outras pessoas, uma do PS e outra do PSD, são pessoas com quem tenho relações e que foram minhas colegas no Parlamento. E, portanto, o que vou dizer não tem rigorosamente nada a ver com as qualidades pessoais de cada um, nem afeta a consideração que tenho por elas. Eu não estou nada convencido. Não estou nada convencido porque basta olhar para aquilo que é o papel dos serviços de informações. Basta olhar para aquilo que são as competências e atribuições legais do sistema, do SIS, desculpe, para perceber que isto não tem nada a ver com o SIS. Dir-me-ão, ele não agiu enquanto órgão de polícia criminal. Até admito que não. Mas, segundo li no jornal, houve um agente do SIS a quem foi entregue no meio da rua o computador. Esse, aliás, é o argumento que é dado para justificar não haver atuação ilegal. Foi apenas uma entrega em via pública. Isso é tudo verdade. Mas sendo o objeto roubado ou furtado, Sim, não furtado. sabemos. A expressão utilizada foi roubo, que implica violência. Mas, então as autoridades de polícia criminal servem para quê? Então o SIS recebe para entregar à Polícia Judiciária? Então, mas não é para isso que serve a Polícia Judiciária? Isto é equivalente. Então não é a Polícia Judiciária que tem que se ligar a dizer aconteceu isto, fazem favor de atuar rapidamente? É o equivalente a indemnizações decididas por mensagens do WhatsApp? Digamos que, numa certa perspectiva, porque há uma informalidade no funcionamento do Estado que é grave em qualquer circunstância, mas quando se trata de serviços de informações é adicionalmente grave. Eu não estou convencido com a justificação e se tivesse qualquer responsabilidade no SIS, e eu conheço o diretor do SIS e tenho por ele consideração, eu não teria acedido àquilo. Isto não é pensável que, havendo um roubo, havendo autoridades de órgãos de polícia criminal, tendo sido feita uma queixa, se telefona ao SIS a dizer, olha, vejam lá se ajudam a recuperar isto, e depois o agente do SIS no meio da rua recebe. Não, a Polícia Judiciária é que tinha que ir atrás da pessoa se houve um roubo. O argumento que a prevenção Mas não é para isso que serve o SIS. O SIS serve para recolha de informação e para transmissão de informação a quem de direito. Quando é necessário do ponto de vista criminal. Ou até do ponto de vista político, para definir estratégias de atuação do país. Agora, não estou rigorosamente nada convencido, nem vejo qual seja o fundamento legal que tem que estar expresso nas normas aplicáveis, ao abrigo do qual essa prática foi assumida. E como é que esta situação se explica? Quando há o Primeiro-Ministro a garantir uma coisa e constitucionalistas a garantir outra e pareceres jurídicos a garantir outra, como é que isto se explica? Estamos a referir-nos ainda ao Ainda mesmo ao episódio. SIS, ainda ao episódio do SIS. O Sr. Primeiro-Ministro tem uma interpretação um bocadinho original dos seus poderes. A lei, desde 2004, que a lei dos serviços de informações determina com clareza que os sistemas de informações dependem diretamente do Presidente do Primeiro-Ministro. Diretamente. É verdade que há um secretário-geral do sistema, mas isso não impede a dependência direta de cada um dos sistemas diretamente do Primeiro-Ministro. E estabelece, além do mais, a lei que o Primeiro-Ministro só pode delegar as competências e atribuições que tem em matéria de sistemas de informações num membro do Governo da Presidência do Conselho de Ministros. O Ministro da Presidência, o Secretário da Presidência, o Secretário Adjunto do Primeiro-Ministro, alguém. Nunca aconteceu. Portanto, a responsabilidade é direta dele. E a lei diz também com clareza que compete ao Presidente da República orientar, coordenar e tutelar os sistemas de informações. A mim não me passa pela cabeça. É evidente que o Primeiro-Ministro não tem que dar ordens diretas aos serviços ou mandar ou diga averiguem isto ou averiguem aquilo, como é óbvio. Agora, não me passa pela cabeça que o governo de que ele é chefe,
comunica aos serviços de informações uma situação e o Primeiro-Ministro não tenha sido informado e, sobretudo, diga que não tinha que ser informado. Não tinha que ser informado. Então, é um membro do governo dele que comunica ao sistema de informações. Foi o secretário de Estado adjunto dele e a Ministra da Justiça dele que, aparentemente, disseram: olha, o melhor é dar uma palavrinha ao SIS. E o Primeiro-Ministro diz que não sabia, nem tinha que saber. Eu acho isso tudo, no mínimo, cambolesco. Isso só por si põe em causa a legitimidade de António Costa para continuar a ser Primeiro-Ministro? Não, isso não. Mas põe em causa, por exemplo, o Estado de Direito ou o regular funcionamento das instituições? Não. Não? Não. O regular funcionamento das instituições é um conceito amplo onde podem entrar várias coisas. No limite dos limites até podia pôr isso como um dos contributos, mas é evidente que não. Significa apenas que, nesta como noutras circunstâncias, houve muita ligeireza em olhar para as coisas e ver as obrigações jurídicas a que estão adstritos. E instrumentalização de serviços? De companhias aéreas, de serviços? Eu não, com toda a franqueza, não acredito que a intenção tenha sido essa. A intenção, ou seja, andam um bocadinho à deriva. Não sabem bem o que é que andam a fazer. Antes do Leonardo ir para a pergunta dele, queria-lhe fazer uma. Enquanto advogado, quando estava a ouvir o Primeiro-Ministro, pensei, porque ele descreveu toda a alegada situação que aconteceu no Ministério, imputando toda a responsabilidade para o adjunto. E eu pensei, António Costa também, eu acho que ele é de direito também, não é? E eu pensei, é advogado de ele é profissão, advogado, sim. exatamente. E eu pensei, não está a violar a presunção de inocência de uma pessoa? O Primeiro-Ministro agiu como político, não agiu como advogado. Ok. E, portanto, construiu uma justificação em que ouviu uma parte e tirou conclusões com base na audição dessa parte. E isso eu até posso perceber. Ok. Eu, por último, pergunto-lhe se neste caso em particular, ou pelo menos o que aconteceu neste caso em particular, põe em causa, ou pelo menos nos faz pensar se faz sentido, que uma ex-ministra de um governo possa presidir um órgão que a tomar posição num caso como este. Eu tenho uma opinião própria sobre essa matéria. Eu fui durante muitos anos, só para enquadrar o que vou dizer e para as pessoas não pensarem que, como acontece muito em Portugal, as pessoas falam do que não sabem. Eu fui durante muitos anos o responsável no âmbito do PSD, informalmente, nas questões de informações. E como, aliás, o privilégio de negociar com o Partido Socialista em 2004, mais propriamente com o Vitalino Canas, a lei que está agora em vigor. E fui durante muitos anos, por força disso, membro representante da Assembleia da República no Conselho Superior de Informações, que é o órgão máximo do sistema de informações. O meu entendimento sempre foi, e continua a ser, o de que com vantagens não deve haver políticos, muito menos em funções. Confesso que não sei se a pessoa que estamos a falar ainda é deputada ou não faço ideia. Constança, não faço ideia se é ou não é. Mas eu acho que é um bocadinho aquela teoria, sem pôr em causa, por minimamente que seja, a honorabilidade e o respeito que tenho pelas pessoas, que é muito, quer pela Constança, quer pelo Joaquim Vasconcelos da Ponte, que foi muitos anos meu colega no partido. Eu acho que é um bocadinho aquela teoria de que a mulher de César não basta ser séria, tem que parecer. E para todos os efeitos, aquela ideia de que há políticos ou ex-políticos no Conselho de Fiscalização do Sistema é algo que imediatamente leva todos os observadores, os jornalistas, os comentadores, a generalidade das pessoas do cidadão comum que olha para estas coisas, que há aqui qualquer coisa que não funciona. Eu lembro-me que em tempos houve da parte do PSD a proposta ao Partido Socialista para que não houvesse deputados como membros do Conselho de Fiscalização do CIRP. E o PS recusou. E eu continuo a achar que é uma escolha errada. As pessoas que estão no CIRP devem ser pessoas que não têm ligações políticas, não tiveram cargos políticos importantes, para que não haja nenhuma dúvida sobre aquilo que fazem. Dito isto, a percepção que eu tenho é que todas as pessoas que lá estão, independentemente de terem ou não sido políticos, são pessoas competentes, respeitáveis e por quem o noutro consideração e estima. Não tenho nenhuma dúvida acerca disso. Agora, a leitura da generalidade das pessoas pode não ser essa. E isso é mau. Obrigado, Dr. Matos Correia. Resta-nos agradecer ao nosso convidado. O Discurso Direto voltará na próxima semana com entrevistas a figuras da vida política, social e económica do país. Contamos consigo também então.